O ócio, sem estudo, é a sepultura em vida. Sêneca. Tá estudando? Sim. Eu tô, né? Ela não quer ser sepultada. Dessa, né? Ela não Depois quer ser desse sepultada. começo, só assim, E gente. estou estudando Sêneca. Olha. Exatamente. CNN Tonight no ar. A gente tá em janeiro, mês que muita gente tira férias, então a gente resolveu dar uma desacelerada. Vamos falar sobre ócio hoje, aquele momento que você descansa, relaxa, faz nada? Será que ócio é isso, sinônimo de descanso? E qual é a importância do ócio na nossa vida? A gente vai falar sobre tudo isso hoje. E para ajudar, a gente já está com o nosso convidado aqui na bancada, o jornalista Alexandre Teixeira. Ele é autor de 4 livros, entre eles o Felicidade S.A. e Rotinas Criativas, um anti-manual de gestão do tempo para a geração pós-workaholic. Alexandre, bem-vindo. Eu queria já começar, então, com uma pergunta que está na sinopse de um dos livros que você tem. Dá para conciliar produtividade e criatividade com uma vida saudável? Dá, e se não conciliar é difícil você ter uma coisa ou outra. Assim, uma vida criativa que não tem espaço para o ócio, que não tem espaço para o descanso, para o lazer, para tudo aquilo que traz energia para a gente, é uma vida bem difícil de ser criativa. Então, sim, com certeza dá para conciliar. A gente vai desenvolver bastante esse assunto hoje aqui com o Alexandre, que vai ficar com a gente na bancada. E sempre que a gente fala sobre descansar, sobre a rotina, sobre o dia a dia, a gente lembra que o tempo inteiro a sociedade exige que a gente faça cada vez mais coisas. Por que a gente sente tanta culpa em ter aquele momento pra gente, Gabi? Acho que porque a gente precisa pensar a quem interessa que a gente se sinta culpado por descansar, né? E aí, pensar também em como evoluiu a nossa sociedade em relação à demanda de tipos diferentes de trabalho. Então, será que para operar as máquinas que a gente tinha na Revolução Industrial, a gente precisava de pessoas criativas ou não? Ou será que a gente só precisava de pessoas que trabalhassem incessantemente? E aí isso vai mudando. Então, de quem eu preciso de criatividade? E aí, a partir disso, a quem eu concedo a prerrogativa de descansar e desenvolver o ócio criativo? A gente sabe, por exemplo, que grande parte da evolução, cada um pode dizer, mas da filosofia antiga, tem a ver com o fato de que naquelas sociedades eles tinham mão de obra escrava. Então, existiam pessoas para trabalhar, para que outras pessoas pudessem ficar sem trabalhar e, enfim, lendo um livro, estudando e pensando sobre a vida. Então, acho que a gente precisa pensar que algumas pessoas não conseguem descansar porque sentem essa pressão incessante por produzir o tempo todo. Eu preciso produzir o tempo todo porque senão o meu chefe não vai se satisfazer. Se o meu chefe não estiver satisfeito, eu vou ser mandado embora. Qual é o índice de desemprego? Será que eu consigo um outro emprego? Eu tenho condição de me recolocar? Vou conseguir me qualificar de novo? Então, acho que a gente precisa pensar nisso, a quem interessa, e como é que a gente vai tomar o controle da nossa própria vida para a gente não ficar submetido a essa lógica de forma absoluta. Em alguma medida a gente precisa se submeter porque a gente vive nessa sociedade e a gente precisa sobreviver. Mas quanto mais cedo a gente entender que isso é uma cultura, enfim, que existe um direcionamento de comportamento, a gente consegue se colocar melhor dentro dela. É a questão da competitividade também, né? A pessoa tá ali e fala, eu vou parar, mas tem alguém nesse momento que tá estudando, que tá trabalhando, que tá dando alguns passos à frente ali, e você fica um pouquinho ali desesperado. Karnal, tem um tal de ócio criativo também, né? Eu já vi que você já falou bastante sobre isso. O que é esse ócio criativo? Exatamente, a Gabriela tocou na Revolução Industrial e lá no século XIX, o genro de Marx, Lafargue, falava desse direito à preguiça, que era uma resposta de cunho mais à esquerda sobre o direito a descansar. Mas no fim do século XX, Domênico de Masi fala de um ócio criativo, ou seja, da necessidade desse exercício, eu diria, estetizante, para você ter ideias, né? É impossível você ter ideias exausto em cima de uma máquina. A Gabriela lembrou Aristóteles diz que os escravos são indispensáveis para a democracia e para a filosofia, mas nós começamos o programa dizendo, agora janeiro você está relaxando mais, vamos dar dimensão social. Quem trabalha em padaria, supermercado, feira, Ceasa, hospitais, janeiro, fevereiro, março, essa ideia de ócio em janeiro é uma concepção estudantil. Ela é uma concepção de quem tem férias sempre em janeiro e julho, né? A maior parte do mundo
não para. Quer dizer, não para no Natal, no dia de Natal, na véspera de Natal. E assim, agora nós que pertencemos a um mundo acadêmico, estudantil, nós começamos a pensar, por exemplo, como diziam meus alunos, não marca a prova na quarta, porque é quarta santa. Eu disse, a Bíblia não diz nada que Jesus tenha feito na quarta. O feriado é sexta-feira, mas não pode marcar na quarta, porque é Semana Santa, nem na segunda, após a Páscoa, porque é após a Páscoa. Nessa semana de carnaval, o feriado é terça-feira. Terça-feira. Essa é uma mentalidade que nós temos em escolas. O mundo real, o mundo produtivo, talvez não tenha se separado muito da ideia de Aristóteles. Agora, o que você entende por ócio? A gente pediu para o psicólogo e historiador José Clérton Martins, ele é professor titular do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade de Fortaleza, explicar para a gente esse conceito. José Clérton, ele é doutor em psicologia pela Universidade de Barcelona e pós-doutor em ócio e desenvolvimento humano pela Universidade de Deusto, que também fica na Espanha. Vamos ouvir o que ele disse. Estamos sempre em busca desse lugar de respiro, desse lugar, desse âmbito de meditativo, reflexivo, apropriação, mas é muito raro num tempo onde a gente passou a valorizar a pressa, o utilitarismo, o produtivismo, o consumismo, onde a cada vez as redes, os aplicativos, eles nos orientam a um gasto e a um desgaste. Como conseguir forma de consumir tanto? Nos resta o que é contrário ao ócio, né? O negócio. E nos entregamos a uma vida cheia de cansaço, cheia de atividades, acelerada e extremamente exaustiva. No contrário de tudo isso, está o âmbito de contemplação, está um sujeito apropriado de si mesmo, um sujeito que quer estar consigo e entender quem é ele mesmo, onde ele está e para onde ele quer ir. E esse lugar do conhecer-se a si mesmo, para saber como te pautar na tua vida, é um âmbito de apropriação, um âmbito experiencial, um âmbito interior, e esse lugar é o ócio. Ócio significa existir. Ócio significa estar em apropriação, sentir-se, perceber-se. Se escutar, né, se desconectar do mundo. A gente ouviu ali, né, o José Clérton falando de ócio e negócio, e se a gente conversar com qualquer pessoa agora na nossa hashtag e perguntar, você tem tempo para fazer alguma coisa? É muito difícil alguém falar, não, tenho. Nossa, super tenho tempo para fazer o que eu quiser. Geralmente as pessoas não têm tempo mesmo, ou pelo menos têm a sensação de que não tem, Alexandre. Como administrar isso? Eu sei que o seu livro fala um pouquinho sobre isso. Então, como administrar para você conseguir ter esses momentos de parar? Eu acho que tem que botar na agenda, de verdade. Eu coloco na minha agenda momentos que eu quero para fazer alguma coisa do tipo ler alguma coisa que eu me programei. Eu tenho muita coisa de fazer lista de leitura de coisas que eu quero ler para o trabalho ou não para o trabalho. Eu ponho na agenda, com frequência, tempo para ler. Na nossa vida contemporânea, principalmente quem trabalha em escritório ou está trabalhando em home office agora, porque todo mundo está quase em home office, mas quem tem esse jeito de trabalhar de frente para um computador, em geral, se não tiver na tua agenda, se não tiver um invite, um convite, você não considera tempo para fazer aquilo. Eu defendo que você coloque na agenda, de preferência, momentos no dia, um momento na semana, que normalmente é o final de semana, se a gente trabalhar de segunda a sexta, e um momento no mês que você tenha tempos para fazer aquilo que você quer fazer ou para não fazer nada, que é o conceito talvez mais radical de ócio. Uhum. Se não tiver na agenda, é difícil hoje em dia a gente colocar tempo. Essa é uma dica bem importante mesmo, né? Porque às vezes a gente esquece que precisa disso e se você colocar na sua agenda, de repente você que está sempre ali acostumado a olhar a agenda para fazer tudo, você pode se forçar, assim, num bom sentido, né? Se obrigar ali um pouquinho a parar. Se for 5 minutos, já dá uma ajudinha, né, Gabi? Já, aliás, tem métodos que mostram que você pode dividir o tempo, um tempo produtivo e aí um tempo de descanso. E esses métodos focam muito na questão da nossa sensação de produtividade a partir de uma interpretação equivocada do esforço. A gente confunde o esforço com eficiência. Então, a gente vive num mundo com diversos estímulos o tempo inteiro. E aí a gente chega no final do dia exausto, todo dia.
e você tem a sensação de que você fez muita coisa, mas na verdade, e isso é uma coisa boa também, fazer listas do que é que você de fato realizou naquele dia. Porque a constatação frustrante muitas vezes é de que você não fez nada. A gente passa o dia todo olhando o smartphone que apitou aqui, aí depois alguém liga ali, aí a outra pessoa te chama, aí você lembra que você tem que fazer uma outra coisa e no fim das contas você não fez nada. Então esses métodos de produtividade, você, por exemplo, não precisa falar, eu vou ficar 8 horas trabalhando direto. Não, tenta trabalhar 25 minutos sem nenhuma distração. E aí você vai perceber como é difícil ter foco. Então a gente não tem os momentos de lazer, não porque a gente de fato não tem tempo, mas porque a gente está gastando, desperdiçando tempo a rodo. Porque a gente não consegue prestar atenção numa coisa de cada vez. A neurociência tem ensinado que a gente não consegue manter uma concentração por mais de 90 minutos, 1h30. Então, se você acha que consegue ficar uma manhã inteira ou uma tarde inteira trabalhando sem fazer nenhum tipo de pausa, você está se auto-enganando. Porque o máximo que a gente mantém, em média, de concentração é 1h30. Então, o que é inteligente fazer? Dividir seu dia, quando a gente tem esse privilégio de poder montar a nossa agenda, dividir o nosso dia de uma maneira que respeite pausas, porque eu chamo de descompressão. As pessoas podem chamar como quiserem. Eu gosto de chamar de descompressão. Então, em vez de emendar um período gigante trabalhando, é inteligente colocar pausas. E pode ser para beber uma água, né? Beber uma água, vai no banheiro, senta ali, respira, faz um exercício de respiração. Muito otimista, 1h30 de concentração. Nossa, eu trabalho com jovens, eu acho que treinar meia hora de atenção focada hoje é um ganho extraordinário. E porque há muitos elementos que distraem hoje, né? E as pessoas realmente ficam até nervosas com essa concentração, 1h30. Se todas as pessoas lessem durante 1h30 por dia focado, seria uma revolução. E a gente viu muito essa discussão também, né, no ano passado, quando a pandemia estava ali, quando todo mundo estava em casa, por causa do home office e tal, as pessoas tinham dificuldade em se concentrar em casa, porque é estímulo mais ainda, né, de todo lado. Bom, gente, vamos ouvir ler um pouquinho agora um pouco do que vocês mandaram pra gente no nosso Instagram, porque vocês sempre participam com a gente, ainda mais num assunto como hoje, a gente resolveu perguntar então para vocês. Na sua agenda lotada, tem espaço para pausa? Vamos ver o resultado dessa enquete? Olha lá! Olha! 81% disseram que sim, 19% responderam que não. Aí a gente perguntou, né? O que você faz, então, nesses momentos de ócio? Vamos ver algumas respostas? Olha lá. O Rafa. Leio e assisto série. Matheus. Respondo stories como esse aqui. Aí tem o perfil Mais Pra Inspirar. Coloquem o nome, viu, gente? Eu sempre falo isso. Quando vocês responderem aqui as nossas enquetes, coloquem o nome de vocês pra gente falar direitinho aqui. Poesia. Coabara, mexo com plantas, leio, assisto séries, cozinho, jogo no celular ou computador. Nossa senhora, faz um monte de coisa. Luciana, olha as redes sociais para não ter que pensar em nada. Renata, Natália, Davi e o Leandro responderam durmo. A gente vai ver ao longo do programa que se dormir faz parte desse momento de ócio. E o João, como muito. Olha, João, nesse momento de ócio, realmente dá vontade de pegar uma série ali, um docinho, carnal. É que eu acho que as pessoas confundem o trabalho em oposição ao ócio. Você ir para a praia, ficar digitando, estou na praia, kkkk, manda foto, atende. Isso não é ócio, gente. Isso é jogar o tempo de vida fora. Eu acho que é preciso distinguir que não trabalhar não é o oposto ao ócio. O ócio é um momento de esvaziar a memória RAM do cérebro. O ócio é um momento de ficar parado e nós temos dificuldade com isso. Eu sempre conto, já fiz crônica, que eu estava em um hotel muito bom à beira do Mar Morto, amanhecia. Eu estava do lado da Jordânia, no hotel, amanhecia, o Mar Morto amanhecendo, aquela paisagem histórica. Eu estava em silêncio absoluto e tendo uma felicidade total. Eis que 4 pessoas do meu grupo que entraram foram até lá e disseram, você está aí tão sozinho? Eu pensei, estava, né? Agora nós vamos falar sobre bobagem, está quente, né? Olha como tem mosca. Agora nós vamos falar isso, né? Então acho que é interessante que o ócio não é um castigo. A contemplação não é um castigo. Ficar mexendo no celular não é exatamente ócio. Pode ser perda de tempo. Porque a questão é como você exerce uma atividade. Se ela é produtiva, não no sentido de produzir dinheiro, mas de foco. Inclusive o foco de contemplar a paisagem.
Sabe o que eu estava pensando, ouvindo o Karnal agora? Eu ia trazer justamente a ideia de contemplação. Talvez a gente consiga fazer uma associação, gente, eu estou pensando agora, tá? Mas entre a questão do ócio e um estado que é mais mental, menos material, mais abstrato. Porque acho que todas as descrições, então, o celular, a gente está ainda muito aqui, nesse mundo que existe. Pensar nos momentos de ócio, e principalmente porque a gente precisa desses momentos para fixar a memória, para incorporar aquilo que a gente aprendeu ao longo do dia ou ao longo da semana, a gente precisa esvaziar a nossa cabeça, mas não necessariamente precisa ser uma cabeça vazia no sentido de não estar consumindo nada. Então, se eu estou lendo um livro com foco, ou se eu estou ouvindo uma palestra, mesmo assim, o estímulo ele é muito mais mental do que material. Pode até vir de um aparelhinho. Então, acho que pode ser? Eu acho que tem uma outra dimensão que de alguma maneira está ligada com o que você está falando, que tem a ver com não só administrar tempo, como com administrar energia. Que são coisas diferentes, né? Quando a gente fala em ócio, a tendência que a gente tem é calcular. Eu preciso de certo tempo para aproveitar o ócio. Então eu quero trabalhar menos horas para poder ter mais ócio. Isso é uma visão quantitativa. Se a gente quiser mudar para uma visão talvez qualitativa, tem uma relação com o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. E tem uma relação com energia no sentido de essa atividade está me drenando energia ou está me injetando energia. E às vezes você está trabalhando muitas horas e você está recebendo energia. Você termina o dia animado, pilhado, encontra um adjetivo que te agradar, mas é uma coisa positiva. E tem dias que você acaba completamente exausto, exaurido, porque você entregou toda a sua energia para aquele trabalho. Então acho que tem uma dosagem de energia envolvida nisso também. E não existe uma regra, né? Cada um administra o tempo que quiser, o que quiser fazer, cada um sabe como conseguir essa energia, né, Alexandre? No Rotinas Criativas, meu livro que trata de rotinas, naturalmente, talvez o conceito que eu acho mais relevante para essa conversa é o que eu chamo de estilo pessoal de produtividade, que eu chamo de EPP. Estilo pessoal de produtividade é isso, não tem o certo e não tem o errado. Provavelmente o meu método de trabalhar não vai servir para você ou para o Karnal ou para a Gabriela. Mas se a gente conseguir olhar com atenção para o nosso jeito de trabalhar, para aquilo que o nosso trabalho permite ou não permite fazer, a gente tem um trunfo que é tentar fazer um outro conceito do livro, que é o design de rotina, fazer um design de rotinas que funcione para você. Que legal. E até para isso precisa desse momento de silenciamento, né? Para entender quem é você e o que funciona para você. Deixa eu perguntar para o Alexandre, que é um especialista. Você está numa viagem e acabou a leitura. Você está no dentista, fica horas olhando para o teto, suspirando. Por que o dentista não está na Capela Sistina, né? Falando que você ficaria olhando para o teto. O que eu faço? Eu fico contando os números primos, né? 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ou eu fico retrocedendo os papas. Nossa. Então, assim, para ver até onde eu vou. Ou eu fico pensando em dinastias de reis para ocupar a cabeça, para não ficar olhando para o teto parado. Isso é ócio ou já é o caso de uma interdição psiquiátrica? Penso mais na segunda hipótese. Então já sabemos, eu terei uma pequena interdição. Eu fico aqui tentando lembrar quem são todos os Kardashian. Não, eu às vezes, quando eu tô sem... Enfim, nessas situações do canal, eu recito poesias mentalmente. Sim, também. Que cara você faz? Eu sou o único que tem medo de dentista nessa mesa, então. Que cara? Eu tenho tédio. Eu imagino que você fica no dentista e você olha, a pessoa tá assim, ó. Não, é a minha cara, é essa aqui. Mas o que fazer quando você está dominado, não exatamente pelo ócio, mas pelo tédio? Eu vou muito ao dentista, eu passo muitas horas de boca aberta olhando para o teto e não posso interagir. Então, mas né, no dentista eu durmo. Você dorme? Você dorme, gente? Só eu que tenho medo de dentista nessa mesa. Não, eu tenho, mas depois de algum tempo o tédio vence o medo. Nossa. E eu durmo. Não. Nunca me aconteceu. Bom, gente, lembrando que você sempre fica de olho em tudo que tá rolando aqui no programa, na frente das câmeras. Você sabe que os nossos bastidores também sempre tem coisa muito legal. Lá no nosso Instagram, é só seguir a gente no @CNN Brasil Tonight, apontando a câmera do teu celular pro QR Code que tá ali no cantinho da tela, você vai direto pra nossa página. E hoje, já que a gente tá falando de ócio, cada um aqui vai ter um momento de ócio no programa. Pra gente exercitar essa nossa capacidade de parar. Primeira, ela já tá aqui assim, ó. Me chame. Primeira. Gabi. Adoro ser a primeira. Gabi vai, então, sair da bancada. Eu com o livro. Vai ficar ali no nosso cantinho do estúdio. E vai esquecer. Gabriela, é pra esquecer do programa por 5 minutos. Tranquilo. Quando terminar, a gente vai chamar. Ela tá ali, ó. Tá bom.
Ô Fábio, você conta o tempo, tá? E aí você me avisa. Que se deixar, você sabe que ela vai até o final ali, né? Você conhece. O Fábio falou aqui que resolve. Karnal, ócio e procrastinação. Como não confundir uma coisa com a outra? São completamente diferentes. Os americanos usam muito tempo procrastinar, nós um pouco menos, é até uma doença, procrastinador crônico, é um desvio de comportamento. Eu acho que procrastinar é um defeito de estratégia. E o ócio é um acerto de estratégia. Eu estou sempre considerando que o ócio é algo essencial. Então, eu estou indo na contramão daquilo que Calvino dizia que o ócio é pecado. Eu acho que a ideia de você fazer pausas é uma ideia de ter sucesso e ser vitorioso. Por quê? Porque a pessoa tarefeira é uma pessoa pouco estratégica. É aquela pessoa que fica trocando lâmpada, depois ela fica varrendo o chão, depois ela fica lendo um livro. Ela é uma espécie de capataz. Ela é uma pessoa que não terá tempo de crescer. Ideias. Há grandes pensadores do passado, como Edison, ou outros que, por exemplo, tiravam uma soneca após o almoço e botavam uma bola de ferro na mão. E aí, quando entram naquele estado de pré-sono, já perdendo o controle motor, a bola caía, eles acordavam e tinham uma ideia. Não acho que isso seja necessário, mas o ócio é a fonte de sucesso para mim, de estabilidade psíquica, de criação, de ter ideias. Por isso eu vejo como estratégia de sucesso. Procrastinar é um defeito, porque significa não deixar de fazer o que você tem que fazer. Bom, a gente está conversando sobre ócio aqui e a gente viu, desde que a gente começou a discutir, que tem muita confusão mesmo no conceito do que é ócio. Tem gente que acha que ócio é descansar, tem também quem acha que ócio pode ser um nome bonito para procrastinação, que o Karnal falou um pouquinho aqui sobre isso. Mas a gente vai agora, então, ouvir, né, mais uma vez, agora, quem já conversou com a gente aqui no CNN Tonight, o professor da Unifor, o psicólogo e historiador José Clérton Martins. Olha só. Todos nós humanos queremos sobreviver e sermos felizes, e realizados e satisfazer nossas necessidades básicas. E a gente consegue isso a partir do âmbito de apropriação. Esse âmbito é o ócio. Diferente do lazer, que significa, no seu pensamento inicial, desde sempre, descansar e se divertir. Descansar e se divertir está no âmbito de atividades. Está no âmbito de fazer coisas num tempo que se libera. Vem de licere, licere quer dizer um tempo liberado para divertimento. Um tempo liberado para descanso. Você sai de um âmbito e entra no outro para tal. O ócio não tem um para tal em sua gênese. O ócio tem o seu fim nele mesmo. É um estado, é uma condição interior. Às vezes a preguiça e a procrastinação está muito relacionado com patologias, com saúde mental, com as questões ligadas à condição de apropriação. Quando alguém é desafiado a algo que ele sabe ou pensa que não tem condição de fazer, ele vai procrastinando, ele vai deixando para um outro momento. E definitivamente isso não pode ser confundido com ócio, que é um nada a fazer, cheio de sentido, cheio de potência, cheio de possibilidade. É muito fácil chamar esse lugar dessa condição de apropriação, que envolve um nada a fazer aparentemente, de ociosidade, de preguiça, de procrastinação. No entanto, essas palavras não têm nada a ver com ócio. Ele fala ali, né, o ócio tem o seu fim nele mesmo, é um estado, uma condição interior. Muita gente fala ócio e até julga a pessoa que está naquele momento ali parada. Tá fazendo nada. Mas a pessoa de fato está fazendo alguma coisa, ela está se desconectando, isso é importante também. Acho que mudar um pouco o que a gente entende por ócio é importante também, né, Alexandre? E tem uma mudança de paradigma importante aí, né? O Karnal citou o Calvino, né? Essa ideia do Deus ajuda quem cedo madruga, e toda essa carga de que você precisa acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, quanto mais você trabalhar, mais você é produtivo e bom para a sociedade, é uma ideia que remonta ali à origem do capitalismo, o puritanismo, o protestantismo mais radical nesse sentido. Isso já nem é uma coisa mais tão bem vista atualmente, né? A gente teve mudanças de modelos importantes. Quando você começa a olhar menos para um modelo como era, sei lá, um Antônio Hermílio de Moraes, que se orgulhava de dizer que trabalhava 18 horas por dia, todos os dias, e você começa a olhar
para um modelo de Vale do Silício, talvez, que trouxe para os escritórios a mesa de ping-pong, o espaço de descompressão e tal, você começa a introduzir um elemento novo. Você pode até provocar uma discussão mas as pessoas trabalham pouco nas startups? Não, estão trabalhando demais, isso é um problema, mas deixou de haver aquela cultura de que você precisa trabalhar da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Só que como a realidade de muitas pessoas é essa, muita gente se cobra por trabalhar desse jeito, por trabalhar sem parar praticamente. E essa é uma mudança que precisa ser feita. É uma mudança que precisa ser feita do ponto de vista social, mas tem uma mudança de mentalidade que cada um de nós deve procurar espaços para fazer. De novo, é mais fácil falar do que fazer, porque muita gente não tem essa liberdade, corre risco de perder o emprego, de descontentar o chefe, qualquer coisa assim. Mas eu tendo a acreditar que ninguém te oferece essas coisas. Você precisa encontrar jeitos, formas de achar um caminho que seja razoável para você. Até porque isso pode levar ao esgotamento mental, levar a problemas Burnout. de saúde mental, e isso diminui a produtividade, a sua produtividade, a produtividade da empresa. Então, esses momentos de ócio, eles podem até evitar que chegue nisso, né? Por isso que a gente colocou a Gabriela Prioli ali, no cantinho dela, para ela voltar assim melhor, entendeu? Ô, senhora... Aqui, página 13. Peraí, jogando a caneta em você. Não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Olha lá. Ela volta do ócio já com um drop the mic aqui, assim, ó. Você me tacou uma caneta. É pra você acordar, pra você prestar atenção. Fique que era feliz, hora de porque você no fim voltar. da relação vai caneca. É. Caneca. Fique Caneta, feliz. Eu adorei, não podia ficar lá, não? Gostou? Sim, eu realmente aproveitei meu momento, estava focada no meu livro, não ouvi nada do que vocês falaram aqui. Depois você acompanha a CNN. Se eu repetir alguma coisa... Nós estamos falando de sapatos. Entendi. Não, mas sobre isso eu preciso aprender pouco. Então, tudo bem. Se você não ouviu essa parte igual a Gabi, sempre tem lá no nosso canal no YouTube. Agora, uma questão que a gente já levantou aqui agora. Será que o sono pode ser considerado uma forma de ócio? A gente fez essa pergunta para a neurologista Dalva Poiares. Ela é especialista em medicina do sono, médica do Instituto do Sono e professora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Olha só. O sono é um estado ativo. Durante o sono ocorrem muitos processos que são importantíssimos para a manutenção das nossas tarefas e para que nós sejamos produtivos durante o dia. Por exemplo, durante o sono de ondas lentas, o N3, que é uma das fases profundas do sono, ocorre a limpeza do lixo metabólico que o cérebro produz durante o dia. E esse lixo metabólico acumulado, ele pode estar relacionado com algumas doenças que alteram a nossa memória. Além disso, é importante dormir porque existe uma outra fase do sono, o sono REM, que durante essa fase nós trabalhamos as nossas memórias e aprendizado. Então, existe uma consolidação das memórias e dos aprendizados ao longo do dia. Ou seja, para você ser produtivo e você ter uma cognição, uma memória e uma produção, um desempenho adequado durante o dia, é importante dormir. E, mais uma vez, o sono é um processo ativo. Tô chateada que o sono não pode ser ócio, porque eu vou ter meus 5 minutos ali, eu tava esperando esse momento só pra dar aquela descansadinha na vista, sabe? Adoro descansada na vista. Quem já usou essa? Enquanto Minha você vez, então, eu venho do aqui... seu ócio, eu tô curiosa. Ai. Carnal. Eu tô curioso para saber o que a Mari vai fazer. Eu vou atualizar minhas séries. Posso, Carnal? Pode, Isso vale como ócio? Isso Então, vale como Mari. Dúvida. Olha... Eu vou ver E o bom porque ela põe as pernas para cima, isso também ajuda a diminuir a pressão das pernas e evita varizes. E agora ela está vendo. Eu acho que agora nós perdemos a Mari. Nós perdemos a Mari para sempre. Carnal, me ajuda. Porque, enfim, a gente acabou de ouvir que o sono não é um estado de ócio, porque o sono é um estado ativo. Mas eu tenho aqui, eu fui procurar, enfim, as considerações do Domênico de Masi, que escreveu sobre o ócio criativo, e ele fala sobre a plenitude do indivíduo integral, na qual se pode conciliar 3 coisas: o trabalho, com o qual criamos riqueza, o estudo, com o qual criamos o aprendizado e adquirimos conhecimento, e o lazer, com o qual criamos a alegria e o bem-estar. Então, o que ele diz, na verdade, é que esse estado de ócio criativo é um estado de equilíbrio entre as esferas da nossa vida. E acho que é o que você fala nas rotinas criativas. Então, como é que a gente vai fazer para conciliar todas as esferas da vida e aí, consequentemente, ser mais criativo? Então, aproveitar esse estado de ócio.
eu tô com uma dificuldade, porque será? O ócio, então, ele pode envolver esse estado ativo ou não, necessariamente? Eu acho que é um conceito histórico, é um conceito alvo de muita transformação. Exemplo, quando Calvino, lá em Genebra, um advogado francês, começa a dizer, e Weber estudou muito esse comportamento em relação ao capitalismo, está pensando que a preguiça ou a mesma contemplação, no sentido medieval de ficar olhando para a hóstia consagrada, que a contemplação é uma perda de tempo. A preguiça é uma chance de você não fazer o bem. Por isso que a preguiça, a sede, a assídia, era considerada um pecado capital grave. Porque eu posso estar dormindo, mas eu posso estar pregando a palavra de Deus. Então eu tenho que estar sempre diligente. Mas Calvino piorou a questão. Ficar contemplando a hóstia, ficar olhando para a igreja, não é produtivo. Aí gente dessa tradição vai dizer, como Franklin, né, a única oração que Deus escuta é o bater do martelo. Então, seja no mundo essa transformação. Mas eu quero separar uma coisa, eu acho que há várias maneiras de não fazer nada. E a pior de todas é se ocupar permanentemente. É a pessoa que deixa o livro e começa a digitar e põe nas redes sociais, aí olha uma série. Isso não é ser produtivo, isso é ser ansioso. Então, a questão da produtividade não diz respeito a você se encher de tarefas. Então, quando os filósofos dizem que eu nunca posso perguntar para que a filosofia serve, porque servidão é próprio do trabalhador e não do filósofo, ou seja, se serve para alguma coisa é porque eu sou servo, então eu vou poder responder para que serve a enxada. A filosofia caracteriza o aristocrata antigo e medieval porque trabalha com coisas que não se traduzem em riqueza, mas pensamento e nem em atividade. É complexo, mas eu acho que nós temos uma confusão entre hiperatividade, falta de foco, ansiedade e ócio. E esses conceitos têm que ser, eu acho que é melhor ouvir, nesse caso, o Alexandre. Não, eu não sei. Talvez a gente esteja fazendo um esforço muito cerebral de discutir o que é ócio, o que é uma maneira interessante de olhar para a questão. Mas intuitivamente a gente meio que sabe o que é o ócio, né? E a gente deveria desfrutar do ócio talvez com menos culpa por isso, né? Acho que esse é um pedaço interessante da história. Eu não lembro quem escreveu, mas tem uma frase boa que é o trabalho é uma das formas mais eficientes de procrastinação. Olha! Que nesse sentido, assim, você enche a sua lista de tarefas do dia, então você fala, estou ocupadíssimo. E é o que você falou, no final do dia você vai ver o que você produziu, pode ter sido pouquíssimo. Talvez seja mais produtivo eliminar tarefas da sua lista e se concentrar no que é essencial e eventualmente guardar um tempinho para um ócio, seja ele qual for o seu conceito de ócio, do que se ocupar permanentemente, né? Olha, no meu momento de ócio eu estava lendo sobre a brevidade da vida e o Sêneca fala justamente isso, que a gente não tem pouco tempo de vida, a gente desperdiça. Bom, agora, como vocês sabem, a gente também tem um canal oficial lá no YouTube. Você pode assistir ao programa ao vivo, conferir os melhores momentos e tem também os destaques meus, do canal, da Rita, da Mari, enfim, dos convidados, todo mundo lá para vocês aproveitarem. É só seguir a gente na página CNN Brasil Tonight. Para chegar no nosso canal, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui. Eu não acostumada com QR Code, eu apontei para o canto errado da tela. Então, coloque seu celular aqui e vai direto para a nossa página no YouTube. Bom, a gente vive uma época em que a produtividade parece estar no centro das nossas atenções. Justamente por isso, o ócio ficou relegado a um segundo plano. Mas o conceito de ócio criativo ganhou muita força depois da publicação do livro de Domênico de Masi, que eu acabei de mencionar aqui. Assunto que a gente vai conversar sobre daqui a pouco. Não saia daí que o CNN Tonight volta já já com Mari Palma de volta nesta bancada. CNN Tonight de volta, eu voltei aqui, eu tava ali no momento que a princesa Diana chega em The Crown. Ah, entendeu? Você tá nessa parte ainda? Ainda? Eu achei. Quarta temporada, né? Então, já né? passei super. Posso te contar? Posso Temos voltar spoiler? lá? Eu queria tanto voltar lá e continuar a ver minha série. O Carnal disse que ócio pode ver série, então... Pode. Tô ali, é meu A gente momento está definindo de o que pode e o que não pode. A gente vai criar a carteirinha do ócio do CNN Tonight. Exatamente. Pode isso? Pode. Tá aqui sua Pode carteirinha de ócio criativo. Não, não pode. Alexandre tá aqui com a gente como nosso convidado hoje. Bom, a gente sabe que no ano passado, a gente tá em janeiro agora, a gente teve a pandemia, né, que deixou todo mundo ali muito preocupado, todo mundo em casa. Você acha que foi um momento de levantar a reflexão sobre ócio com as pessoas em casa? Talvez
devesse ter sido, mas eu não acho que foi. Eu acho que piorou essa conversa. Ou ela foi, ou ficou com menos espaço ainda. Por quê? Na medida em que muita gente foi trabalhar em casa, essas pessoas que puderam ir trabalhar em casa tiveram derrubadas a fronteira física e que derruba um pouco da fronteira mental também entre o que é trabalho e o que é não trabalho. Dentro do não trabalho tem tempo com a família, tem lazer, tem descanso, tem ócio, ou deveria ter. Na pandemia, quando você põe as pessoas trabalhando em casa e usando o mesmo espaço para trabalhar, para conviver com a família, para ter o seu lazer, eu acho que essas fronteiras meio que se apagaram, e a tendência quando você apaga as fronteiras no nosso mundo é que o trabalho ocupe o espaço que antes servia para outras coisas. Então, em vez de economizar o tempo, ou uma vez que a gente economizou o tempo, as pessoas economizaram o tempo não tendo que dirigir para o trabalho ou pegar um transporte para o trabalho para ir e para voltar, você pensa, então esse tempo foi aproveitado para ócio? Provavelmente não. As pesquisas mostram que as pessoas estão trabalhando mais na pandemia, trabalhando no home office, do que trabalhavam no escritório. É aquela coisa, não pode ver um tempo livre que já acha uma coisa para colocar ali para fazer. E tradicionalmente, né? Porque a gente falou da evolução do trabalho, e hoje em dia a gente tem máquinas que substituem o trabalho, a gente tem tecnologia que substitui o trabalho, a gente tem muito mais facilidade, por exemplo, para encontrar as pessoas ou nos meios de locomoção, e mesmo assim a gente foi preenchendo o nosso tempo sempre com mais coisa. O Mário Sérgio Cortella fala que o ócio é o tempo livre de escolha. E aí o que eu estava pensando ao ouvir o Alexandre falar a pandemia, ela restringiu muito o nosso espaço de escolha. Né? E é interessante porque a gente fala do home office na pandemia e é um erro achar que o home office é isso que a gente viveu. Não é. Uma coisa é você trabalhar de casa e poder sair de casa quando você não está trabalhando. Outra coisa é você ter que ficar em casa. Então, enfim, penso também que refletir sobre o ócio nesse momento em que a gente teve o nosso espaço muito restringido, em que a gente se sente realmente limitado, é um problema, porque talvez a gente tenda a achar que as coisas são mais difíceis do que elas são de fato. Gabriela, o problema do Jaque. Você falou de inteligência, de tecnologia, eu falaria algoritmos, inteligência artificial, robôs. E tem o Jaque. Já que você tem a primeira semana de janeiro livre que não vai viajar, você pode fazer o que você está adiando no médico. Já que você teve a quarta sem palestra, nós vamos colocar isso. O Jaque é um problema. Assim. O Jaque. O Jaque é um problema. Já que você vai fazer isso também, aproveita e coloca aqui. Não, a minha equipe é perfeita no Jaque. O Jaque entra tudo. Já que você vai estar em tal lugar, aproveite e grave. Olha, eu sei para quem foi essa mensagem, viu, da minha equipe. Ó, foi para você, viu, querido? E o sonho do tempo livre vai parecendo cada vez mais distante. Vai Bom, pro Jaque. gente, vai pro Jaque. A neurologista Dalva Poiares já explicou aqui que o sono não é uma forma de ócio, é um estado ativo e muito importante também. A especialista em medicina do sono agora vai falar com a gente sobre a importância de incluir o ócio na nossa rotina. Olha só. Nós temos vários relógios biológicos, tá? E esses relógios precisam funcionar de uma maneira adequada. Pequenos períodos de descanso, pequenos ócios ao longo do dia podem ser positivos e benéficos. Portanto, faça pequenas pausas ao longo do dia essas pausas, procure relaxar físico ou mentalmente. Ser ativo física e mentalmente é muito importante. Porém, saber relaxar e saber, entre aspas, esvaziar um pouquinho a cabeça e saber poder ter um ócio é benéfico. Então, insira pequenos intervalos onde você sinta esse grau de relaxamento. E perceba que quando você voltar, a sua produção retornará com você. Então, durma bem, funcione bem, seja produtivo e lembre-se do ócio benéfico. Eu sempre fui a favor disso, sempre, inclusive com o Felipe. O Felipe é aquela pessoa que não pode ver um tempo livre. Tá aqui. Ai, vamos fazer isso. Ai, eu falava, gente, para. 20 minutos que você para, esquece de tudo, se desconecta. É tão importante. Você vai fazer a mesma coisa daqui a 20 minutos, muito melhor. Se sentindo muito melhor. Eu acho que eu sou como o Felipe. Você é como o Felipe, eu sei. Eu não, eu sou livre dessa ansiedade. Nossa Mas senhora. ele tem equipe.
Vamos ver aqui mais algumas respostas que chegaram no nosso Instagram. A gente perguntou lá, o que você faz nos seus momentos de ócio? E a gente está aqui discutindo exatamente o que é esse momento de ócio. Maria Terezinha, assisto aulas de filosofia. Muito bom! Pati, ouço os sons da natureza e penso em toda a vida que nos cerca e nem percebemos no corre do dia a dia. Adorei! Isso é muito legal mesmo, né? Porque às vezes quando eu tô viajando, às vezes em viagem eu faço mais isso. Você para ali, 20 minutos, senta ali numa praça ou sei lá, até no hotel mesmo, você olha assim e fala... Coisa que a gente não percebe ali no automático, né? No dia a dia você não para pra, sei lá, ouvir os sons da natureza, como a Paty fala. Sabe quando eu fazia isso? Na época do grande debate, que era de manhã, eu tinha que acordar muito cedo, então eu via o sol nascer. E aquele momento, como era uma coisa que eu não estava acostumada, que eu não via sempre, bom, Karnal, né? O Karnal vê o sol nascer todo dia, para ele não seria uma grande coisa. Mas eu ficava muito impressionada e eu parava alguns minutos para Profecia Gabriela que em breve o Karnal indo dormir vai encontrar o Karnal indo acordar, porque é tão pouco tempo. Ai, Karnal! Credo! Nossa, a Mari que dorme nunca vai encontrar a Mari que acorda. Isso eu já digo. A Flávia, ouço música e esmago o meu cachorro. Coitado. Super entendo. Eu ouço música e esmago a Chica. Ela esmaga o meu cachorro. É. Viviane, estudo idiomas, vejo vocês. Faço minhas makes, cabelo e unhas. Gente, faz um monte de coisa também. William, gosto de desligar tudo e ficar olhando pro nada no silêncio. Também faço isso às vezes. E a Elizabeth fala da meditação. Leandro Carnal pode falar um pouquinho sobre meditar, né, Carnal? Eu acho que é um exemplo de um ócio muito produtivo. Ou seja, você reserva um tempo para prestar atenção à sua respiração e, segundo uma teoria budista, é observar o observador. Ou seja, você não apenas se observa, mas se observa se observando. Quando você entender o sentido dessa frase, você já está meditando. Eu observo quem eu sou ao me observar. E isto é uma característica de eu poder... Meditação não é ficar recitando coisas. Meditação é exatamente a capacidade de sair de um ritmo e adquirir consciência. Isso é extraordinário, muda a vida das pessoas. Meditação é altamente recomendável. Não, mudou a minha vida essa frase. Olha, se teve uma coisa que eu ouvi na vida que me fez pensar que eu vou, de fato, incorporar a meditação, foi isso. Observar o observador. Não, porque, nossa, eu tava aqui, ó. E quase todo mundo imagina o seguinte, Gabriela. Eu estou sentindo sono. Isto é sentir. Agora, eu estou olhando a consciência que está dizendo que está sentindo sono. Isto é uma outra coisa. E isto é um dos princípios de uma boa meditação. Você começa a tomar consciência, distanciamento, e eu não sei exatamente o processo mental ou o processo físico, mas você emerge transformado. Nossa. Alexandre, você é jornalista e você fala sobre gestão do tempo, sobre a importância de ócio. Meu Deus, como você conseguiu chegar nisso sendo jornalista? Saindo das redações. Nossa Senhora! Eu tô aqui assim, ó. Jornalista de tem que ir gestão embora. do tempo. Tá bom, tchau, então. Como que você começou a falar sobre isso? Na verdade tem um caminhozinho, não é um pulo, né? Em 2011 eu comecei a escrever meu primeiro livro, que é o Felicidade S.A., que é um livro que fala de felicidade no trabalho, mas não é um livro de autoajuda, é um livro que fala muito de gestão de pessoas e que implica em uma série de coisas que aumentam ou diminuem a felicidade das pessoas no trabalho. Aí eu fiz um segundo livro e o Rotinas Criativas é o meu terceiro livro. E como é que eu cheguei nisso? O livro não é sobre ócio, então eu não sou especialista em ócio, mas eu me dei conta que naquela equação da felicidade no trabalho tem um pedaço grande que tem a ver com encontrar tempo para não trabalhar. Então, quando eu falo de design de rotinas, o que eu quis dizer no livro Rotinas Criativas foi, respeitando a ideia do estilo pessoal de produtividade, as pessoas deveriam fazer um esforço para desenhar suas rotinas de uma maneira que permita viver e não apenas trabalhar. E eu acho que vale para todo mundo. Fiz uma brincadeira que foi saindo das redações, mas de alguma maneira eu acho que mesmo trabalhando numa atividade que consome muito tempo, a gente deveria fazer um esforço para desenhar uma rotina melhor. Isso vai te tornar até um profissional melhor, né? Seja certamente. qual profissão você tem. Esse é o mais recente. A gente nunca diz o último, viu, gente? Ela tá querendo. Esse aqui é o Rotinas Criativas. A gente nunca diz o último livro, porque a pessoa morre. É o mais recente. O Cardal já tá com o livro aqui, porque daqui a pouquinho ele vai assim, ser peraí que eu vou fazer a propaganda. Rotinas criativas, sim, preciso.
Uau! Olha só, gente, a gente tem um perfil também super ativo lá no Twitter, é só seguir a gente no @CNNBR Tonight, apontando a câmera do teu celular pro QR Code que tá ali no cantinho da tela, você vai direto pra nossa página lá, inclusive vocês mandam sempre mensagem pra gente na nossa hashtag CNN Brasil Tonight. Agora, a palavra ócio ficou muito na moda aqui no Brasil depois do livro do sociólogo Domênico de Masi, O Ócio Criativo. O historiador José Clérton Martins, ele já conversou com a gente aqui no Tonight, ele explica que essa expressão ficou muito ligada à relação com o universo do trabalho, aquela questão de desconstruir a noção de trabalho exaustivo. Vamos ouvir então mais um trecho da entrevista com ele, olha só. A igreja, as empresas, a escola, as famílias, as instituições todas priorizam e valorizam e pontuam o aspecto produtivista e utilitarista das pessoas e das atividades e das experiências. Então, foi muito fácil deixar o ócio mais para um cantinho do desvalor. No entanto, descobre-se, não faz muito tempo, mas na realidade isso é desde sempre, mas começam a dizer que o ócio é o lugar do criativo. Toda criação, toda grande obra, toda inovação, ela parte de um lugar de parada, de calma, de tranquilidade. E esse lugar é o ócio. Não é? Então surge a nova configuração, vem a palavra ócio criativo, muito utilizada no Brasil, desde o lançamento das obras do Domênico de Masi, o sociólogo do trabalho, aqui no Brasil, e muito distribuída pelas redes interessadas no trabalho. O ócio criativo é muito interessante porque ele potencializa a desconstrução desses âmbitos de trabalho exaustivo e sugere a possibilidade de um âmbito de recriação desses aspectos, mas ainda muito pensado nessa relação com o trabalho na sua apropriação. No seu pensamento original, o ócio por si, desde o pensamento grego, é criador. Ele é criador, ele possibilita a recriação da vida, mas isso começa a partir de um dentro que se estende para o fora e propicia obras únicas, originais, a partir de um sujeito que se apropria de seus talentos e potencialidades. Obrigada, José Clérton Martins aqui, trazendo essa entrevista maravilhosa aqui pra gente. Leandro Carnal não está mais aqui na bancada, porque já está no seu momento de ócio ali, com o livro do Alexandre. Olha que chique, Alexandre, não é? você Que viu? Privilégio, hein? Carnal usando 5 minutos dele. Repara na diferença de postura. Olha. Você tava como? Ali... Você tava como? Aqui assim, ó, lendo um livro. E eu aqui, ó, Quem vê sentada arrumadinha na bancada nem imagina. Não vê os corre, né? Quem vê o close não vê os corre lendo o livro. E aí o ali. Carnal tá lá, ó. Pleníssimo, uma postura maravilhosa. Ah, gente. Você tem momentos de descanso na sua vida? Eu quero saber. E, gente? Na sua rotina? Nossa. Fala pra mim. Eu tenho muito mais momento de descanso. Eu sou a favor do time de descanso sempre. Gente, eu sempre falei isso. Eu também tenho uma equipe, eu falo pra galera, eu falo, gente, eu preciso às vezes de 20, 30 minutos pra fazer nada. Eu quero só descansar minha cabeça. Eu fico ali, ó, pensando, não penso em nada. Isso nossa, sai outra pessoa, assim. Você não consegue fazer isso, né? Você já falou, né? Já me delatou, eu te conheço. Eu tenho bastante dificuldade, mas eu sei que eu preciso. Eu tava até, antes da gente entrar no ar, tava falando pra Mari e pro Alexandre, pro canal, mas o canal tá lá no momento de ócio dele, não vou provocar, mas que eu consigo esvaziar um pouco a cabeça quando eu vou tomar banho. Eu sei que tem muita gente que tem momentos criativos no banho. E tem uma questão também que é muito importante, Alexandre, que a pessoa também pode usar esses momentos com a família. Então, para mim, por exemplo, passar um momento com a minha sobrinha de 5 anos ali, brincar de qualquer coisa, esvaziar a cabeça, já me dá uma energia muito grande para trabalhar depois. Então, usar esse momento que você pode ter livre, que sim, você consegue ter um momentinho livre, pode ser 5, 10 minutos ali, para passar com a família, também pode ser uma fonte de energia importante, né? Pode. Na verdade, acho que a primeira coisa é as pessoas, quem pode, né, desenhar a sua rotina, não se sentir culpado por ter esse tempo para fazer alguma coisa que não seja trabalhar. Porque é isso, assim, se você consegue 20 minutos para ficar com a sua sobrinha, você está enganando alguém, assim, é ok. É verdade, né? As pessoas às vezes olham, nossa, olha lá,
3 da tarde tá com a sobrinha. Mas isso é menos, coisa. isso é menos prejudicial do que a pessoa que fica culpada porque está com a própria sobrinha. Porque se os outros acham que você está enganando alguém porque você está com a sua sobrinha, é problema dos outros. Quando você acha que é um problema, é um problema teu. E muito provavelmente, se você olha para o outro quando ele está com a sobrinha dele e julga isso mal, você deve ter um problema com o seu tempo de descanso. E aí uma coisa que o Alexandre falou que é fundamental é a gente diferenciar a questão do tempo, que é um recurso mais escasso que a energia. Então, no mesmo espaço de tempo que a gente tem para trabalhar, a gente consegue estruturar a nossa rotina de um jeito que a gente vai ter ali no meio do caminho algumas atividades que nos dão energia em vez de drenar a energia, e aí você vai conseguir utilizar muito melhor o seu tempo, porque criar horas adicionais no dia a gente não consegue, né? Fica todo mundo dizendo assim, o meu dia precisava ter mais 24 horas. Impossível, não terá. Nosso dia seguirá com 24 horas, quer dizer, ao menos que alguém decida dividir diferente aí o dia, sei lá, vai que acontece, né? 2020 teve tanta surpresa, de repente o povo muda o dia, não vou saber mais o que aconteceu. Mas energia a gente consegue trabalhar. Isso é muito importante. Você aproveita melhor as horas. Gente, a gente precisa fazer um rápido intervalo. Leandro Carnal, na volta do intervalo, já estará aqui com a gente. Viu, Carnal? Não sei se você tá ouvindo. Mesma postura. Mas ele tá pleníssimo ali. Focado. Por quê? No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre ócio. A nossa casa, normalmente, é o espaço onde a gente pratica o ócio. E o que acontece, então, quando o escritório ou a escola vai para dentro de casa, como nos tempos de pandemia? A gente já falou um pouquinho sobre isso, vamos continuar daqui a pouquinho no próximo bloco. Fica aí que a gente volta já já. Estamos de volta hoje falando sobre ócio. Chegou aquele momento que vocês adoram. A gente lê aqui os nossos comentários, vocês mandam pra gente em todas as nossas redes sociais. Vamos lá, Valneia no Instagram. Assisto desde o primeiro programa, converti a família toda e todo mundo assiste junto agora. Obrigada, Valneia. O Pablito, da nossa patota no Twitter, sempre manda mensagem pra gente. Mari elogiando os pijamas da Gabi. É o momento Mariela que não deixa de surpreender. Sempre tem um momento Mariela, gente. Ela já falou nesse programa hoje que ela esmaga a minha cachorra. Esse momento vocês pegaram? Vocês pegaram esse momento? Não só a cachorra, tô brincando. Aquela que não para nunca. Rafaela, no Twitter, vou continuar aqui, ó. Carinhas novas usando a hashtag CNN Brasil Tonight, apreciando o programa. Que coisa boa. Bem-vindos vocês aí na nossa hashtag CNN Brasil Tonight. Sempre muito bom ler os comentários que vocês mandam. Neuza no YouTube. Atenção pro comentário da Neuza. O programa que faltava na TV brasileira, dinâmico, inteligente, cheio de graça e beleza, disponível na íntegra para quem não pode assistir no horário ou rever, lazer educativo. Muito obrigada por tanta competência e boa vontade para fazer o melhor. Maravilhoso programa sobre moda inclusiva, criatividade rompendo com o paradigma de que só artistas ou gente rica pode usar. Neuza, obrigada por esse comentário maravilhoso. A Lia no Facebook, melhor programa. E o Reinaldo no Twitter manda uma pergunta para o Karnal. Karnal, quando você vê na TV uma pessoa falando para a câmera, com uma estante de livros atrás, você olha mais para a pessoa ou para a estante? Eu sempre quero saber o que está na estante, o que a pessoa lê. Eu sempre quero saber qual é o livro, se eu reconheço alguma coisa. Os livros me chamam muita atenção, até mais do que as pessoas falando. Eu acho que ele olha para a estante para saber se ele continua assistindo. Dependendo do que tiver lá, né? Eu acho que não. O meu tem só livros dos Vingadores, Marvel e tal, mas eu sei que você continuaria assistindo porque você gosta também. Adorei a pergunta do Reinaldo pro Karnal. Aliás, fica a dica aí, você pode também mandar perguntas aqui pra gente na nossa hashtag, nas nossas redes sociais. Só manda pergunta fácil se Pelo for pra amor mim, de Deus, hein, gente? Por gentileza. A gente agradece. Hora então de um recado final do psicólogo e historiador José Clérton Martins. Ele participou aqui hoje bastante do nosso programa sobre ócio. Ele dá um recado importante, principalmente nos tempos de pandemia e home office. Vamos ouvir. Calma. O mundo precisa de calma. A gente precisa de pausa. Pausa convoca renovação de tudo. A calma, a apropriação de si no momento que você se lança a uma experiência que te transforma, isso é um âmbito do ócio. E isso regenera células, e isso renova a tua autoestima, e isso renova a tua potência de pensar e realizar, e isso é uma questão de saúde. Todos precisamos de ócio, todos precisamos de calma, todos precisamos de ócio, principalmente nesse momento onde a gente não tem mais lugar, o lugar para
se apropriar do dentro. O escritório, a fábrica, a casa, a universidade, a escola invadiu a casa no estado pandêmico que nós estamos. E a casa seria esse lugar onde a gente poderia apropriar-se dessa condição. Agora nós estamos em home office eterno. Então, se nós podemos ter a condição de apropriação de ócio, é possível que tudo isso seja amenizado. Alexandre, a gente está em janeiro. Geralmente em janeiro as pessoas têm aquela sensação de recomeço, disposição para fazer tudo, para se organizar, para metas e tal. Mas logo a gente entra no automático do ano. Então, como começar o ano pensando nessa questão de administrar o tempo melhor? O que fazer para começar a se organizar? Acho que talvez a melhor ideia seja aquela de colocar as coisas na agenda, né? Assim, de novo, eu resisto muito a dizer que tem uma fórmula que vai servir para todo mundo usar. O que eu uso e que eu acho que funciona é botar na agenda. E eu divido, eu nunca estudei ócio a fundo, mas eu uso muito a expressão descompressão e eu gosto de escapadas também. Então eu sugiro escapadas defensivas ou preventivas, que são aquelas que você põe em pausa no seu dia para evitar o burnout, né? Que é você ficar tão estressado que você fica doente. A pausa ou a escapada criativa, que é essa que a gente falou um pouco, que pode até ser o banho, que pode ser o momento que você está com você e você mesmo, você não está trabalhando e aí vem uma ideia. Essa é uma pausa criativa, que numa visão mais extrema podia ser um período sabático que você tira para criar alguma coisa. E tem o que eu chamo da pausa ou da escapada educativa, que é uma coisa que a gente não falou, mas poderia ter tratado, que é momentos que a gente coloca na nossa vida, na nossa agenda para aprender, para estudar, e que é uma coisa super importante, sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo. Tem muita transformação vindo por aí. A tecnologia, ao mesmo tempo que ela traz dificuldades por causa da nossa adição aos equipamentos eletrônicos, ela coloca um desafio interessante da gente se manter o tempo todo aprendendo. Inserir momentos no nosso dia para aprender me parece um tempo muito bem utilizado. Gabi, uma mensagem final. Eu diria para as pessoas gastarem um tempinho se conhecendo e cuidarem para que, na ânsia de fazer tudo, vocês não acabem sem fazer absolutamente nada. Karnal. Eu acho que o caminho mais direto para você ser inútil e não produtivo é não parar de trabalhar o tempo todo se ocupando com tarefas. Então, liberte-se, descubra o ócio como alavanca para pensar e não apenas para produzir. É isso então, gente. Alexandre, obrigada mais uma vez pela participação aqui no Tonight. Obrigada a você que, como sempre, fica aqui com a gente até o fim da nossa conversa, participa, acompanha a gente nas nossas redes sociais. Infelizmente, nosso tempo hoje acabou. CNN Tonight termina aqui. CNN, a maior do mundo, líder em independência.